Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Existem diversas teorias conspiracionistas por aí que pregam que o mundo, na verdade, é governado por um grupo secreto de indivíduos. Você já deve ter ouvido falar. Por vezes, são referidos como alienígenas, seres extradimensionais ou até mesmo anjos caídos. Não há comprovação de tais fatos. No entanto, ainda assim, alguns creem que homens podem ter invocado tais seres para o nosso mundo. Um deles é Jack Parsons, o homem que invocou uma deusa em seus rituais ocultistas. Antes de ser reconhecido como gênio, Parsons trabalhava num ramo específico. Quem imaginaria que um cientista e engenheiro de foguetes seria um ocultista de marca maior? A bem da verdade, desde criança, Jack revelou interesse por explosivos. Quando adulto, o fascínio o levou a ser um dos pioneiros no avanço de combustíveis líquidos e sólidos para foguetes. Parsons foi um dos fundadores do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Juntamente com a sua genialidade, estavam características excêntricas e esotéricas que o levaram a se envolver em rituais ocultistas macabros. Bem, mas comecemos pelo início. Jack nasceu em 2 de outubro de 1914 em Los Angeles e era de família rica. Fascinado por ficção científica, interessou-se cedo por foguetes. Aos 14 anos fazia experimentos com foguetes amadores com a companhia de seu amigo de escola Edward Foreman. Em 1934, os dois se juntaram a um terceiro entusiasta, Frank Malina, e chamaram a atenção de Theodore von Karman. Theodore era diretor do Gauss-IT, o laboratório aeronáutico Guggenheim. Karman ajudou os três a formarem o projeto de pesquisa de foguetes Gauss-IT, que estava ligado à Universidade Caltech. Infelizmente, a parceria com o mundo acadêmico não concedia apoio financeiro considerável. Por isso, os três costumavam fazer experimentos sem muita segurança e de forma amadora. Como eles estavam trabalhando simplesmente com explosivos, as pessoas próximas entendiam que não se importavam caso acontecesse uma morte coletiva. Afinal, falta de segurança não parava os cientistas. Aliás, o trio passou a ser chamado então de Esquadrão Suicida. As coisas melhoraram em 1939 quando o grupo Gauss-IT recebeu um financiamento da Academia Nacional de Ciências para trabalhar para os militares norte-americanos. 2 anos depois, demonstraram os primeiros foguetes de decolagem assistidos por jato. No ano seguinte, fundaram a Aerojet, onde continuaram a desenvolver foguetes desse tipo. Pouco depois, a empresa foi nomeada de Laboratório de Propulsão a Jato, com a sigla JPL em inglês. Nesse novo status, a JPL era uma instalação formal do Exército dos Estados Unidos sob contrato da Caltech. O futuro parecia promissor e os cientistas pareciam trilhar um caminho de legado inestimável para o país. Porém, Parsons não contribuiu para a tranquilidade do projeto. 1 ano depois, foi expulso dele. O caso dele era tão grave que envolveu até mesmo o FBI. Os investigadores descobriram o seu envolvimento com ocultismo, drogas e promiscuidade sexual. Esses feitos fizeram seus métodos de trabalho serem considerados pouco ortodoxos e inseguros, o que acarretou a sua expulsão. As atitudes polêmicas não eram recentes. Em 1939, Parsons conheceu a Igreja Telemann, movimento ocultista fundado pelo inglês Aleister Crowley, no início de 1900. Aleister Crowley provavelmente foi o ocultista mais influente dos últimos 2 séculos. Crowley foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e atualmente é mais conhecido como autor de obras sobre magia e misticismo, dentre eles o Livro da Lei, que tornou-se a escritura sagrada principal dos Telêmitas, e outros tratados sobre diversos assuntos esotéricos como a Cabala e o Tarô. Crowley também era poeta, mago, escritor, crítico social e hedonista, que é uma pessoa que tem o prazer como filosofia de vida. Crowley falava sobre seres extradimensionais, fazia invocações e muitos o consideravam
que o ocultista teve contatos com os famosos alienígenas Greys. Parsons se envolveu fortemente com a igreja de Crowley. Em 1941, o cientista e sua esposa Ellen Northrop juntaram-se ao Agape Lodge, um ramo californiano da religião telêmita. No ano seguinte, a pedido do próprio Aleister Crowley, Parsons passou a administrar o ramo. Suas atitudes frente ao Lodge o tornaram infame o suficiente para se tornar alvo das investigações do FBI. Parsons teve um caso com Sarah, irmã de sua esposa Ellen, e por isso separou-se. No mesmo ano, conheceu Ron Hubbard, o fundador da Igreja da Cientologia. A Cientologia se autodefine como síntese de religião e ciência e tem como um dos seus mais ilustres seguidores o ator Tom Cruise. Dentre os seus ensinamentos, prega a imortalidade do ser humano, estimula as pessoas a eliminar os seus traumas para obter uma mente limpa e relata que a sobrevivência do homem depende dele mesmo, dos outros e da interação cósmica. Por tal ensinamento, é vista em alguns países como uma seita que aplica lavagem cerebral em seus adeptos. A principal prática da cientologia é a dianética, uma metodologia que auxilia e alivia as sensações e emoções indesejadas, medos e até doenças psicossomáticas. Tal prática é chamada de audição e tem o objetivo de clarear a mente, restabelecendo o controle realístico e percebendo as informações armazenadas na mente. Após se aproximar do escritor Hubbard, Jack sentiu um pouco do próprio veneno. A sua parceira, Sarah, o abandonou para ficar com o próprio Hubbard. Por incrível que pareça, o caso não encerrou a parceria do fundador da Cientologia com o pesquisador de foguetes. Ambos faziam rituais ocultos que envolviam relações íntimas a fim de invocar Babylon, uma deusa conhecida como Mulher Escarlate, que representa o impulso feminino e a liberdade da mulher. A entidade, que surgiu após interpretações do livro do Apocalipse da Bíblia, era chamada através dos ritos da dupla conhecidos como Babylon Working. O objetivo era fazer com que o espírito da deusa encarnasse em Sarah. As práticas faziam parte do que a Ordo Templi Orientis pregava. A organização, conhecida como Otto, e de envolvimento ocultista, falicista e mágico sexual, foi reformulada por Crowley e se tornou o principal representante do movimento telêmico. Com o passar do tempo, Sarah e Hubbard gastaram todo o dinheiro de Parsons nesses rituais. Sem dinheiro, Parsons abandonou os parceiros e até mesmo se afastou da Otto. Jack sempre enxergou o ocultismo como uma maneira de romper os limites do mundo físico através da magia. Porém, esse caminho estava custando muito da sua vida. Para se recuperar financeiramente, o cientista continuou desempenhando trabalhos no ramo de foguetes. Alguns deles incluíam ser consultor para o programa de foguetes de Israel. De vez em quando, Parsons também produzia efeitos pirotécnicos para serem usados em filmes de Hollywood. Com o governo americano ainda no seu encalço, Parsons foi acusado de espionagem. Dessa maneira, não podia mais trabalhar com foguetes. O seu enfoque se limitou a experiências explosivas que fazia em sua própria casa. No dia 17 de junho de 1952, quando ainda tinha 37 anos, Parsons se envolveu num acidente em seu próprio laboratório doméstico. O cientista não levava a segurança assim tão a sério. E, dito assim, acidentes eram comuns em seus trabalhos. Mas esse foi diferente. Dessa vez, Parsons sofreu queimaduras graves por todo o corpo e cerca de 1 hora depois, faleceu. Apesar de especulações de suicídio ou assassinato da época, a polícia considerou o acontecimento como um acidente. Muitos historiadores do esoterismo ocidental consideram Jack como uma das figuras mais proeminentes na propagação de Telemann na América do Norte. Mesmo a sua carreira científica não despertasse assim tanto interesse acadêmico na época, com o tempo Parsons se tornou reconhecido. Sua contribuição foi muito importante para a exploração espacial que conhecemos hoje. A sua figura tornou-se um personagem de livros e produções audiovisuais, como a série Strange Angel,
Bem, mas retomando ao assunto das entidades que governam o mundo, podemos falar sobre os rituais Babylon Working. Por incrível que pareça, eles funcionaram, pelo menos na opinião de Parsons. A Mulher Escarlate é uma deusa das relações íntimas. O cientista acreditava que o mundo era controlado por algum ser muito violento e que a Segunda Grande Guerra era uma evidência disso. A solução enxergada por Parsons foi invocar uma deusa do sexo de uma outra dimensão para ensinar amor ao mundo. Para sua alegria e choque, o feitiço deu certo. Parsons ficou feliz quando conheceu o fundador Hubbard, porque a sua vida profissional como cientista de foguetes estava em frangalhos. Dada a alta demanda, os colegas de Parsons no JPL fundaram uma empresa para fabricar motores. Um deles sugeriu chamar a empresa de Superpower, mas outros disseram que não, soava muito infantil, algo parecido aí com Superman. Então, em vez disso, eles chamaram a empresa de Aerojet. Ela se tornaria uma das empresas de aviação mais celebradas da história. Apesar de não possuir nenhuma habilidade empresarial ou realmente qualquer senso empresarial, Jack Parsons se tornou vice-presidente, mas em pouco tempo, o interesse de Parsons pelo ocultismo se tornou um grande problema para a Aerojet. Jack passava horas na banheira brincando com barquinhos de brinquedo. Quando cumprimentava pessoas na porta de casa, parecia segurando uma cobra gigante. Parsons conduzia sessões espíritas para contatar deuses egípcios e outras atitudes que chocavam a burguesia da época, com certeza. O fato de ter abandonado a sua esposa para namorar a irmã dela, de 17 anos, também não contribuía. Outros membros de sua comuna foram acusados de dormir com um garoto de 16 anos. Vizinhos espiaram rituais envolvendo mulheres grávidas, sem roupa, pulando em fogueiras no quintal da casa. Umas coisas bem estranhas. Parsons fazia absinto ilegal e utilizava diversos tipos de entorpecentes. Suas várias manhãs de ressaca enfureciam os executivos da Aerojet. Como a empresa precisava de autorizações de segurança do FBI e Jack era investigado, é claro, ele precisou ser demitido. O dinheiro que recebeu de indenização possibilitou a Parsons comprar a mansão da comuna em que estava. Nesse momento complexo, Hubbard apareceu. Apesar da rivalidade romântica que culminou numa traição por parte de Sarah, Parsons se apegou ao colega. Para Jack, foguetes e ocultismo estavam intimamente interligados. Os foguetes libertaram o corpo dos laços da terra, enquanto o ocultismo libertava a mente e a alma do corpo físico. Com a carreira científica em frangalhos, o ocultismo era tudo o que Parsons tinha. O homem convenceu Hubbard a ajudá-lo a invocar Babylon. Eles então começaram o ritual de invocação em janeiro de 1946. Existem anotações de como eram os ritos, mas ainda é difícil entender muita coisa. Aparentemente, eles consagraram uma adaga, tocaram música clássica, borrifaram sangue ao redor e fizeram outras bizarrices. Os dois juraram que tiveram respostas instantâneas. Uma lâmpada caiu, a eletricidade acabou e uma tempestade de vento começou. Mas nada da Mulher Escarlate de imediato. No entanto, pouco depois, a entidade apareceu na vida de Parsons. Uma ex-oficial de relações públicas da Marinha visitou a paróquia de Jack. Ela estava curiosa sobre as estranhas práticas religiosas praticadas. O seu nome era Marjorie Cameron, uma mulher vivaz de cabelo vermelho escarlate. Parsons, obviamente, ficou obcecado por Cameron. Ele pensou que havia invocado de outra dimensão. Os dois tiveram um caso que culminou com 5 semanas ininterruptas de amor num quarto. Jack pensou que a união carnal era um sacramento mágico para trazer a paz mundial que sonhava. Que viagem, né? Cameron e Parsons se casaram. No entanto, Hubbard enganou Parsons novamente. É que em 1946, Hubbard abordou Parsons com um plano de negócios. Hubbard propôs comprar iates na costa leste, velejá-los até a Califórnia e vendê-los por uma margem de lucro bem alta. Parsons, o pobre coitado, concordou. Ele cegamente deu a Hubbard as suas economias de uma vida, quase $21 mil. Pouco depois,
Hubbard desapareceu em Miami, levando Sarah com ele. No começo, Parsons estava muito distraído com a sua mulher escarlate para perceber que tinha sido enganado. Bem, mas quando finalmente ele se deu conta, ele viajou a Miami. Encontrou um iate que tinham comprado, mas não o próprio casal. Algumas noites depois, o porto ligou para dizer que Hubbard e Sarah tinham acabado de fugir. Parsons se trancou em seu quarto de hotel, pegou seu livro de feitiços e decidiu invocar um demônio do tempo através de pentagramas e geomancia para provocar uma tempestade. E, coincidentemente ou não, uma tempestade realmente surgiu na costa. O iate de Hubbard e Sarah foi atingido. Uma vela foi arrancada. Eles voltaram mancando para o porto e encontraram Parsons esperando por eles. Parsons acabou recebendo parte do seu dinheiro de volta, mas não todo. Depois disso, ele e Hubbard se separaram definitivamente. Finalmente. Enquanto Hubbard alcançou riqueza e fama por meio da cientologia, a vida de Parsons começou a desmoronar. Após ser demitido da Aerojet, Parsons queria voltar para a pesquisa de foguetes, mas o campo havia mudado para ele. Não eram mais sonhadores desorganizados no deserto. Negócios estavam surgindo. Os militares estavam envolvidos. As pessoas precisavam de autorizações de segurança do FBI. No início, Parsons cooperou com o FBI. Ele até entregou alguns colegas denunciando-os como comunistas. Mas, quando o FBI examinou a própria vida de Parsons, eles ficaram horrorizados. Ele lia jornais comunistas, ele dormiu com uma garota de 17 anos, ele invocou demônios. O FBI logo retirou a autorização de Parsons, o que significa que ele não poderia trabalhar com foguetes. Ele teve então que aceitar até mesmo empregos como mecânico de máquina de lavar e auxiliar de hospital. Por fim, antigos colegas intervieram. Eles disseram que Parsons era brilhante demais para ser desperdiçado em máquinas de lavar. Então o FBI cedeu e restaurou a autorização de Parsons. Mas, alguns meses depois de conseguir um novo emprego, Parsons foi pego roubando documentos supostamente para vender a governos estrangeiros. Ele foi demitido novamente e o FBI retirou a sua autorização de segurança permanentemente. Bem, frustrado, incapaz de trabalhar, Parsons logo abraçou completamente o ocultismo. Ele se declarou como sendo a encarnação da figura apocalíptica do anticristo. Ele também começou a visitar prostitutas para mais rituais de magia sexual. Em pouco tempo, Parsons teve que vender o Parsonage, a mansão que comprou com a indenização da Aerojet. Ele se mudou para a casa de hóspedes com sua esposa. Para ganhar dinheiro, ele montou um laboratório na garagem, onde produzia produtos químicos e efeitos especiais para Hollywood, como pirotecnia e neblina. Numa tarde de junho de 1952, Parsons recebeu um pedido urgente de alguns pirotécnicos. Ele foi até o seu laboratório e começou a misturar produtos químicos. Por volta das 5 da tarde, 2 explosões rápidas abalaram a vizinhança. Os vizinhos correram e encontraram um enorme buraco no teto. As janelas do laboratório estavam quebradas e a pesada porta da garagem tinha sido arrancada das dobradiças. Em meio a esses destroços estava Parsons. Seu antebraço direito tinha sido arrancado e metade do seu rosto estava faltando. Ele morreu em 40 minutos. As suas últimas palavras foram: "Mas ainda não terminei." Ninguém sabe o que causou o acidente. Parsons sempre foi indiferente ao perigo e provavelmente apenas deixou cair alguns explosivos que estava misturando. Isso causou o primeiro estrondo. Perigosamente, ele frequentemente deixava outros explosivos espalhados. Eles provavelmente se inflamaram e causaram o segundo estrondo. O legado de Parsons é complexo. Os ocultistas ainda o reverenciam. Em alguns círculos, ele até recebeu crédito por atrair os primeiros visitantes alienígenas à Terra. Afinal, ele era um cientista de foguetes, e o seu primeiro grande ritual para invocar seres de outra dimensão ocorreu em 1946. Avistamentos de OVNI começaram no ano seguinte em Roswell, Novo México. Na pesquisa de foguetes,
O legado de Parsons é mais precário e mais seguro. Seguro porque ele foi, sem dúvida, um dos maiores cientistas de foguetes da história. Seus motores de combustível sólido e líquido foram grandes avanços. Os foguetes Titan da NASA, bem como o ônibus espacial, foram ambos baseados no seu trabalho. Se os demônios invocados por ele e os seus colegas estão por aí, nós não sabemos. Ainda assim, existem as conspirações que afirmam que Parsons foi importante para estabelecer uma conexão da Terra com novas dimensões e que os portais abertos por ele trouxeram os governantes que agora temos no planeta. Alienígenas, demônios, seres extradimensionais, foguetes. A vida de Jack parece bastante com os livros de ficção científica que ele tanto amava quando começou a sua jornada como cientista. E você? O que achou dessa história incrível, maluquíssima? Deixe nos seus comentários. Gostaríamos de saber os seus posicionamentos e o que você achou sobre esse assunto também. Nós agradecemos a sua companhia sempre tão especial. Nós nos encontramos no próximo vídeo.